Pessoal, então boa noite novamente. A aula está sendo gravada já, certo? A minha internet não está muito boa. Choveu, aí ela já ficou um pouco complicada, mas eu acho que vai dar certo. Se cair, aí eu tento retornar, certo? Então, pela aula passada, nós paramos aí no item 2, o empresário. Está aparecendo aí para vocês a apresentação? Assim, Tá professor. sim, professor. Tá Pronto, sim. certo. Então, pessoal, o empresário, né? Na aula passada, só voltando um pouco aqui, para a gente não pegar o fio da meada, né? Então, nós paramos aqui, né? Nos atos de registro lá realizados nas juntas comerciais, né? Falamos aí do arquivamento, dos atos constitutivos e das suas modificações, da matrícula dos auxiliares da atividade empresarial e a autenticação que está passando a ser toda online, né? Eletrônica, não precisando mais levar os livros. Então, vamos passando para esse item 2 aí, do empresário, porque aqui também a gente tem que fazer aqui algumas modificações quanto ao nosso pensamento leigo, certo? Aquele pensamento da, fora da teoria do direito empresarial, porque é um pouco diferente, certo? É um pouco diferente. E aí nós vamos ver aqui, vamos ter que refazer um pouco o nosso conceito. Então vamos lá, pessoal. O empresário individual ou a sociedade empresarial é o sujeito de direito. É quem exerce a atividade de empresa. Pessoal, então empresário não é a empresa, não. Empresário pode ser tanto a sociedade empresarial quanto o empresário individual. Ou você exerce atividade empresarial por conta própria, sem mais ninguém, sem nenhum sócio, que eu quero dizer, aí você será um empresário individual, certo? E se você exercer com uma ou mais pessoas, obviamente você deixa de ser empresário individual e passa a compor uma sociedade empresarial. Se a atividade empresarial for exercida por meio de sociedade, ou seja, duas ou mais pessoas, aí então a sociedade será o sujeito de direito. Se for só um único titular, um empresário individual, aí então ele será o sujeito de direito, certo? Professor, Quem é que resolve se vai exercer individualmente ou em conjunto? Quem é que determina? Medidas de combate a aglomerações do fundo. A cidade já perdeu professor, mais você parou de compartilhar sua tela. Não dá para ver mais a apostila. Oi? O senhor parou de O compartilhar. slide saiu. Ah, parou? Parou? Então, vou tentar aqui de novo, tá? Apareceu aí? Apareceu. Vai aparecer agora aí. A internet está tá bem ruim. Apareceu, Apareceu agora aí? professor. Pronto, se Apareceu. cair, se cair de novo, vocês me avisem, tá? Porque eu já vi que às vezes acontece algumas mudanças aí que eu não consigo detectar imediatamente, certo? Eu estou concentrado aqui na aula. Tá bom. Ah, já parou de novo, né? Saiu. Paciência, pessoal. Espera aí que vai dar certo. Agora está aparecendo aí, né? Agora tá. Certo. Então, desculpem aí, mas essas falhinhas aí vão acontecendo, a gente vai tendo paciência aí, né? Então, pessoal, o empresário individual ou a sociedade empresária serão os sujeitos de direito. Você escolhe um ou outro. A lei diz se você vai escolher, vai ser um ou outro? Não.
Os próprios titulares é que vão escolher se vão exercer por conta própria ou se vão exercer em conjunto com outras pessoas, certo? Então, o empresário individual ou a sociedade empresária podem exercer atividade empresarial por meio do comércio, da indústria, da prestação de serviço ou da mistura de qualquer um dos três, tá certo? O empresário, então, é a figura principal da empresa. Observe aí que, agora eu fiquei preocupado se a apresentação está indo mesmo ou não. Tá indo. Tá, dá pra ver. Porque eu tô acompanhando aqui pela apostila, então fica ruim se ela cair, mas tá beleza. Observe aí, pessoal, um detalhe interessante, ó, nesse terceiro parágrafo aí do item 2, ó. Olha aí que uma coisa estranha, né, entre aspas, ó, a figura central da empresa, sendo o sujeito que exercita a atividade empresarial, podendo ser tanto pessoa física como pessoa jurídica. Como assim, professor? Quer dizer que tem empresário que não é pessoa jurídica? E tem empresário que é pessoa jurídica? Exatamente, pessoal. Por incrível que pareça, porque a nossa tendência é achar que todo empresário é pessoa jurídica, né? Mas não é verdade isso, tá? Tem empresário que exerce atividade empresarial como pessoa física, será um empresário individual de responsabilidade ilimitada, nós vamos explicar isso ainda, e tem os empresários que exercem atividade empresarial como pessoa jurídica. Se for como pessoa jurídica, vai ser ou uma sociedade, né? Toda sociedade empresarial é pessoa jurídica, ou uma EIRELI, que nós vamos explicar ainda também, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada, certo? Isso aqui tudo eu estou começando a falar agora, mas nós vamos explicar bem direitinho ainda vamos falar da EIRELI, tem um tópico só sobre a EIRELI, e sobre essa questão de ser pessoa física ou jurídica, a gente vai explicar melhor ainda, tá? Então, quem quiser perguntar logo pode perguntar, mas eu já aviso que esse é apenas o conceito inicial. Então, no Código Civil, quem é o empresário? Lá o Código Civil diz, no artigo 966, que considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica, né? Porque toda atividade empresarial é econômica, organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, certo? Isso aqui é o conceito legal, o conceito que o próprio Código Civil traz. E aí os doutrinadores ampliam, estudam, aumentam, classificam e assim e complicam também, né? Para o desespero do estudante de direito. Eles vão complicando bastante. Então, voltando aqui, indo aqui para esse subitem do empresário, vamos falar mais especificamente do empresário individual. Então, vou repetir aqui, ó. Pessoal, o empresário individual pode ser pessoa física e pode ser pessoa jurídica. Memorizem, marquem, sublinhem, anotem isso aí. Vou repetir. Quer dizer, então, professor, que tem empresário que é pessoa física, não é pessoa jurídica? Tem, pessoal. Quer dizer, professor, que nem toda empresa e nem todo empresário é pessoa jurídica? Exatamente. Tem empresário que é pessoa física, pessoal. Por incrível que pareça. No caso aqui, nós estamos falando, se for pessoa física, sempre vai ser um empresário individual. Porque sociedade empresarial sempre será pessoa jurídica. Não existe sociedade empresarial pessoa física, né? Pessoa física, pessoal, o que é uma pessoa física? É a mesma coisa que a pessoa natural, o indivíduo, nós, carne e osso, certo? Já a pessoa jurídica é uma criação do direito. É uma abstração jurídica com efeitos concretos. Ela não existe enquanto pessoa física, enquanto pessoa de verdade. Já a pessoa física somos nós, certo?
Então, quem é o empresário individual? É aquela pessoa que exerce atividade empresarial sem sócio. Pode exercer atividade empresarial sem sócio como pessoa física, pode exercer atividade empresarial individual como pessoa jurídica. Qual é a principal característica do empresário individual? É que ele não tem sócio. Ele exerce por conta, exerce atividade empresarial. Puxa vida, saiu de novo aqui. Ele exerce atividade empresarial como ele exerce atividade empresarial sozinho, né? Certo? Voltando, continuando aí então. Normalmente, pessoal, o empresário individual, para a surpresa de vocês, geralmente o empresário individual ele não é pessoa jurídica. Ah, professor, quer dizer que às vezes ele é pessoa jurídica e às vezes ele não é pessoa jurídica? Exatamente, pessoal. Às vezes o empresário individual é pessoa jurídica, às vezes ele não é. Quando o empresário, a maioria das vezes ele não é pessoa jurídica, eu vou explicar melhor ainda. Então, ele exerce atividade empresarial como pessoa física ou natural, ele não é pessoa jurídica, ele recebe um CNPJ para a empresa individual dele, diferenciado do CPF dele. Professor, mas como é que... Pessoal, o que significa CNPJ? A sigla CNPJ? Alguém diz aí, por favor. Cortou aqui, professor. O senhor perguntou o que sobre o CNPJ? O que significa CNPJ? É o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Sim, simples demais, é isso mesmo. Aí eu falo aqui, ó, professor, como é que a pessoa tem CNPJ, que é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e não é pessoa jurídica? Pode isso? Pode. Pode sim. O empresário individual de responsabilidade ilimitada, ele não tem separação entre o patrimônio dele e o patrimônio da empresa dele. Por isso, ele não é pessoa jurídica. Ele é apenas equiparado à pessoa jurídica. Ele recebe um CNPJ diferenciado do CPF dele, que é o Cadastro de Pessoas Físicas. Esse CNPJ dele aqui não o transforma em pessoa jurídica. Esse CNPJ dele aqui é só para efeitos de identificação e principalmente de tributação. Mas ele não passa a ser pessoa jurídica, embora tenha CNPJ. É um contrassenso, né? É estranho, mas é assim que era até 2011. Todo empresário individual, ele não era pessoa jurídica, ele era pessoa física. Aí, então, o que acontecia, pessoal? Quando o empresário, ele não é pessoa jurídica, ele é pessoa física. O que acontece? Como o patrimônio pessoal dele, pessoa física, não se separa do patrimônio da pessoa jurídica que ele titulariza, então, se a empresa dele falir, todo o patrimônio pessoal dele corre risco. Então, isso é uma coisa ruim, né? É arriscado. Se você coloca todos os seus bens pessoais correndo risco numa atividade empresarial, se a atividade empresarial der errado, você pode sofrer um prejuízo grande, porque você pode perder tanto o patrimônio da sua empresa, como ainda o seu patrimônio pessoal. Então, o que aconteceu? O legislador federal, vendo isso aí, atendendo ao pedido da classe empresarial, criou, a partir de julho de 2011, a figura do EIRELI. O que significa EIRELI? Nós ainda vamos ver aprofundadamente, tá? EIRELI, mas você já vai aí se familiarizando. EIRELI, pela sigla que é bem fácil, ó. Empresário individual de responsabilidade limitada.
O nome está dizendo limitada, né, pessoal? Significa o quê? Que tem uma limitação, uma separação entre o patrimônio dele e o patrimônio da empresa dele. Aí sim o Eireli, o empresário individual do tipo Eireli, esse sim é dotado de personalidade jurídica, ó, e esse sim tem um patrimônio pessoal separado do patrimônio da empresa dele. Esse tem CNPJ e é pessoa jurídica de verdade. Se a empresa do tipo Eireli falir, geralmente a empresa perde todo o patrimônio, mas o titular dela, a pessoa física por trás dela, tem o seu patrimônio pessoal protegido, em regra, certo? Então, olha aí, ó, o Eireli efetivamente é pessoa jurídica, tá certo? Então, a partir de 2011, tem dois tipos de empresários individuais. Tem um empresário individual de responsabilidade ilimitada, que é aquele que não tem separação patrimonial, que eram todos os que existiam até 2011 eram de responsabilidade ilimitada. E a partir de 2011 tem os dois tipos. Tem o empresário individual de responsabilidade ilimitada e tem o Eireli, que é o de responsabilidade limitada. Qual é a principal diferença, então, entre eles, pessoal? É que um é pessoa jurídica e o outro não é, e então, portanto, não existe a separação patrimonial entre o patrimônio da empresa e o patrimônio do titular da empresa, e o outro não tem separação patrimonial. O que é da pessoa é da empresa, o que é da empresa é da pessoa. Tá certo? Desse ponto de vista aí, o que é mais seguro se você for ser empresário individual? É mais seguro você ter responsabilidade limitada ou ilimitada? Pessoal, é mais seguro ter a responsabilidade limitada, ser, portanto, Eireli. Porque aí o seu patrimônio pessoal está basicamente ou relativamente protegido. Já na responsabilidade ilimitada, não tem a limitação entre o que é de um e o que é de outro. Consequência, todo o patrimônio pessoal pode ser engolido pela atividade empresarial que não teve sucesso. Tá certo? Isso aqui que eu estou falando para vocês, eu acredito que seja novidade, né? Acredito que a maioria de vocês não sabia desses detalhes aí, mas fiquem atentos, né? Sobre a Eireli nós ainda vamos falar mais na frente, mas vamos aqui então falar um pouco de sociedade empresarial. Professor, qual é a Oi. diferença entre Eireli e ME, microempreendedor? Não, é assim. Isso aí essa sua dúvida aí, ela é recorrente. Na verdade, são três coisas diferentes na sua pergunta. MEI é microempreendedor individual, que nós vamos ver ainda, tá certo? É o menor empresário que existe no ordenamento jurídico. Microempresa, que é a ME, é outra classificação das empresas, que aí é pelo faturamento, que nós vamos ver também. Não é se é individual, e nem é sociedade, não é se tem responsabilidade limitada ou ilimitada, é, na verdade, o valor limite do faturamento, que separa entre a empresa que é microempresa, ME, empresa de pequeno porte, grande ou média empresa ou grande empresa, tá? Então, MEI é uma coisa, ME é outra coisa, e isso aí tudo nós vamos separar ainda. E responsabilidade limitada e ilimitada, nós já estamos começando a ver, tá certo? Então, você ainda está misturando, mas vamos por partes, certo? Lá na frente acredito que você vai conseguir separar isso aí. Não vamos jogar muito para frente agora isso não, porque senão vai dar um bolo geral aí no andamento, tá certo? Porque são conceitos misturados, porém diferenciados. Então, vamos por partes, certo? Vou pedir para você
aguardar mais um pouco, a gente vai ver o que é ME, o que é MEI, o que é EPP, tudo isso aí nós vamos ver ainda. O que é EIRELI, né? EIRELI é a empresa individual de responsabilidade limitada. A EIRELI pode ser também ME, que é microempresa pelo faturamento. A EIRELI pode ser EPP, que é empresa de pequeno porte. E a EIRELI pode nem ser ME nem EPP, porque já é média ou grande. Aí vai depender do faturamento. Mas vamos com Certo, calma. professor. Entendi. Vamos com calma, que isso a gente vai. Tudo isso aqui, pessoal, ainda vai ser explicado várias e várias vezes, viu? Mas fiquem à vontade para interromper e perguntar. E aí, se der, eu respondo na hora. Se for complicado demais, eu jogo mais para frente. Pessoal, voltando aqui para esse item que nós estamos. Vou pegar o fio da meada de novo. O que é que nós estamos vendo? O empresário. O empresário é a pessoa que exerce atividade empresarial. Se ele exerce atividade empresarial sozinho, ele é empresário individual. Se ele for empresário individual, ele será obrigatoriamente de um dos dois tipos que existem. Ou será empresário individual de responsabilidade ilimitada, ou será EIRE. Ponto final até aí, certo? E se a pessoa exercer atividade empresarial junto com outra ou outras pessoas? Aí não é uma empresa individual. Aí será o quê? Será uma sociedade empresária, porque tem duas ou mais pessoas titularizando aquela empresa. Então, olha aí o conceito. Ó. O que é a sociedade empresarial? É a união de duas ou mais pessoas que se combinam no intuito de realizar determinada tarefa ou atividade. Isso aqui é o conceito de sociedade. Não é nem de sociedade empresarial, sociedade no geral, qualquer tipo de sociedade, né? Não é exatamente a empresarial, não. Tá? Agora, aí no artigo 981 do Código Civil, da parte que trata do direito de empresa, aí já fala da sociedade empresarial. Aí já é mais específico, né? Considera-se contrato de sociedade empresarial, lá no código não tem, mas eu coloquei entre parênteses, né? Está subentendido lá. Aquele contrato mediante o qual as pessoas reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica, que é a atividade empresarial, e partilhar entre si os resultados, que serão lucros ou prejuízos, né? Então, pessoal, toda sociedade é empresária ou empresarial? Não. Nós temos sociedades empresariais e temos sociedades não empresariais. Aí aqui já é, de novo, já é uma subdivisão da sociedade, né? A sociedade empresária ou empresarial é a que nos interessa. É a que interessa para o direito empresarial. Porque é a sociedade que vai exercer a atividade de empresa. Pessoal, e as sociedades que não são empresárias? Que não exercem atividade de empresa, que é a atividade econômica organizada. Se ela não é empresa, é uma sociedade, mas não é empresária, então ela é de que tipo? Ela é uma sociedade simples. Aí eu vou explicar ainda mais lá na frente o que é a sociedade simples, tá? Não vou falar sobre ela agora, não. Por enquanto, nos interessa essa aqui, ó. A simples não é o nosso objeto de estudo, porque ela não exerce atividade empresarial, mas vamos ter que dar um conceitozinho um pouco mais na frente aí, tá? Por enquanto, a gente fica nessa aqui. E depois vem todos os tipos de sociedade, né? O assunto é bastante extenso, viu, pessoal? Mas eu considero até interessante. Espero que vocês achem também. Se não achar, vai tendo que descer goela abaixo, né? Na marra. Pessoal, para ser empresário, existe requisito? Existe sim. Código Civil, artigo 972. Ó. Quais são os requisitos para exercer atividade empresarial? Segundo o Código Civil, podem exercer atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. São as duas coisas ao mesmo tempo.
você tem que ter capacidade civil plena e você não pode ser proibido, impedido pela lei. Você não pode se encaixar em algum dos impedimentos legais. Então tem que ter as duas coisas ao mesmo tempo. Se tiver só um ou só o outro, a priori você não pode exercer atividade empresarial. Aí você já me pergunta, professor, o que é essa capacidade civil aí? Tá bem aí, ó. Mas o que é a capacidade civil ou jurídica? Que também é chamado dessa forma. Essa capacidade jurídica, ela é menos técnica, esse nome, né? O nome mais técnico é capacidade civil. Aí está a respostinha aí, ó. É a aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações e exercer por si ou por outrem, por outra pessoa, os atos da vida civil. Então, pessoal, nas palavras mais simples, o que é capacidade civil, juridicamente falando? É a capacidade que a pessoa física ou jurídica tem de exercer direitos e obrigações por conta própria, sem precisar de ninguém, sem precisar de outra pessoa para exercer por ela. Ela tem a capacidade de se autogovernar, de exercer, de cumprir obrigações, assumir obrigações e titularizar direitos por conta própria, seus próprios, seus particulares, por conta própria. Então, é a pessoa que, por exemplo, é maior de 18 anos e não tem nenhuma doença, nenhuma debilidade física ou mental que atrapalhe a prática dos atos do dia a dia. Então, é a pessoa que tem, ó, olha aí, ó, idoneidade psíquica para exercer pessoalmente os seus direitos e obrigações. Isso aí é a capacidade civil plena. E quando a pessoa não pode exercer os seus direitos e obrigações por conta própria, aí ela não tem a sua capacidade civil plena. Qual é a consequência disso? Ela não pode abrir uma empresa em seu nome, nem individual, nem sócio de sociedade. Você não pode iniciar uma empresa nessa situação na qual você não tem a capacidade civil plena por qualquer motivo. Aí, quais são os motivos? Nós vamos ver. Pessoal, o Código Civil fala da capacidade civil dizendo quem são aquelas pessoas que não têm capacidade civil. Como assim, professor? Olha, é que é mais simples dizer quem não tem capacidade civil do que sair querendo dizer todo mundo que tem a capacidade civil plena. Então, o Código Civil, ele vai pelo caminho mais fácil, né? Ele diz, então, quem são as pessoas que não têm capacidade nenhuma, são os absolutamente incapazes, e quem são aqueles que têm um pouco de capacidade, estão no meio do caminho. Nem são absolutamente incapazes, nem são plenamente incapazes. Os relativamente incapazes, eles estão no meio do caminho. Se você for absolutamente incapaz, você pode constituir uma empresa nova? Não. Se você for relativamente incapaz, você pode constituir uma empresa nova? Não. Qual é o requisito para constituir uma empresa nova? Ter a capacidade civil plena. Quem são os absolutamente incapazes? Somente as pessoas que têm menos de 16 anos. Não tem os 16 anos completos ainda. Somente essas pessoas, tá? Os relativamente incapazes, pessoal, que estão no meio do caminho entre a incapacidade absoluta e a capacidade civil plena. São os que estão no meio do caminho. Os relativamente incapazes. Quem são os relativamente incapazes? Aí tem aqui, o Código Civil diz, né? Maiores de 16 e menores de 18. Você tem 16 anos completos, mas não tem os 18 ainda, você é considerado o quê? Relativamente incapaz.
Se eu tenho 17 anos, eu sou, levando em conta só a idade, né? Esquecendo qualquer outra coisa, qualquer outra doença, por exemplo. Qualquer doença, né? Levando em conta só a idade. Se eu tenho 17 anos, eu sou absolutamente incapaz pela idade? Não. Se eu tenho 17 anos, eu sou o quê? Pela idade? Sou relativamente incapaz. Se eu tenho 17 anos, eu posso constituir uma empresa nova no meu próprio nome? Não. Eu posso ser sócio de uma empresa onde os outros são maiores e eu sou menor? Não. Enquanto eu for relativamente incapaz, eu não posso constituir uma empresa nova, nem como empresário individual e nem como sócio dela. Isso aqui, pessoal, se verifica tão somente pelos documentos da pessoa, né? Os documentos que identificam a data de nascimento dela. Aí, pela idade, você sabe se é relativamente incapaz ou absolutamente incapaz. Quem são os outros que são relativamente incapazes? Inciso 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Ébrio habitual é o papudinho, né? O pé de cana, o pudim de cana, os pés das canelas grossas. Mas aqui, pessoal, são aqueles que estão em estado avançado e que, por sentença judicial, foram considerados relativamente incapazes. Então, não é só porque a pessoa pode beber de estar caindo no chão aí todo dia ou todo final de semana. Enquanto ela não for declarada relativamente incapaz pela bebida ou pelo tóxico, ela não é considerada relativamente incapaz. Tem que ter uma sentença, certo? Professor, Não é assim. Oi. nesse caso aí, um empresário que ele venha se tornar um dependente, a justiça determinando que ele é relativamente incapaz, é nomeado um tutor? Quem pode conduzir a empresa? Pronto. Boa pergunta. Pessoal, então vou até que ampliar aqui para dar a sua resposta, certo? Nós estamos falando aqui que o relativamente incapaz, ele não pode constituir uma empresa nova. Mas no exemplo que o colega falou agora, a pessoa já era empresária, né? E, por exemplo, sofreu um acidente e ficou em coma, ou virou cachaceiro, e foi reconhecido isso em sentença judicial. Aí ele passa a ser relativamente incapaz. A empresa dele já existia. Ele tem que fechar a empresa dele porque ele ficou relativamente incapaz por causa da bebida ou do tóxico ou qualquer outro motivo? Não, ele não tem que fechar a empresa dele, porque a empresa dele já existia. Aí vai ser, o que vai acontecer? Para a empresa dele não fechar, vai ter que ser nomeado um curador para ele. Geralmente o curador, vai ser o cônjuge, né? Marido ou mulher. Se não tiver, vai ser um irmão, uma irmã, um filho que já tem a capacidade, certo? Então, o relativamente incapaz, ele não pode constituir empresa nova. Mas se ele era titular de empresa que já existia e ficou incapaz, relativamente incapaz, no decorrer do tempo, a empresa não precisa fechar e será nomeado um curador para ele até que ele volte ao normal, certo? Ou então que o curador resolva, se for impossível ele voltar ao normal, que o curador, que outra pessoa assuma definitivamente a condição de titular ou de sócio. Certo? Respondeu aí a pergunta? Sim, professor, sim. Obrigado. Nada. Então, pessoal, isso aqui, sentença judicial, tá? Esse item 3 aqui, ó. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Quem são exemplo disso aqui, pessoal? Quem está em coma.
Quem está em coma numa UTI de hospital, ele está transitoriamente, por algum tempo se considera transitório, né? E a partir de certo tempo já vai considerar até, pode ser até permanente, né? Que não consegue se manifestar. Nesse caso aí, a pessoa é sócio de uma empresa e entrou numa situação dessa aqui, ó. Como é que a empresa vai funcionar? Se ele for empresário individual, como é que a empresa vai funcionar? Não vai, né? Ele virou relativamente incapaz, tem que ser isso aqui reconhecido por sentença. Aí a própria sentença vai nomear um curador e o curador vai assumir a empresa ou a parte que cabe ao relativamente incapaz até que a situação seja resolvida, certo? Aqui o pródigo. O que é a pessoa pródiga? A pessoa pródiga é a pessoa que tem descontrole patrimonial. É aquela que todo o patrimônio, tudo que coloca nas mãos de patrimônio, ela dissipa, ela destrói, ela vende, ela dá, ela troca, ela torra, gasta, ela não consegue se conter. Uma pessoa que está nessa condição aqui de pródigo, se ela for a condição de prodigalidade, for reconhecida também em sentença judicial, ela deixa de ser plenamente capaz e passa a ser o quê? Relativamente incapaz. Está aqui o conceito de pródigo, né, na apostila para vocês, certo? Aí o pródigo, pessoal, reconhecido em sentença judicial, ele pode fazer tudo, menos as atividades que envolverem patrimônio dele ou da família, o próprio patrimônio dele. Ele só não pode mais administrar o seu patrimônio. Aí, como é que a pessoa é empresária e virou relativamente incapaz porque foi considerado pródigo por uma sentença judicial? Aí tem que ser nomeado também um assistente para ele, né? Que vai ajudá-lo e vai assinar junto com ele quando for tratar de questões que envolverem patrimônio, extrapolarem a simples administração, certo? Então, pessoal, falamos aqui dos relativamente incapazes e dos absolutamente incapazes. Pessoal, se a pessoa é absolutamente incapaz, ela não consegue exprimir a sua vontade, né? Quem é que vai exprimir a vontade dela por ela, para ter validade? Vai ter que ser o representante dela. Uma criança de 10 anos de idade, ela é absolutamente incapaz? É. Quem é que representa uma criança de 10 anos de idade? Quem são os representantes dela? Os pais. Os pais. Certo? Na ausência dos pais, será nomeado um outro representante, certo? Por sentença judicial. Então, os absolutamente incapazes têm o quê? Para assumir obrigações e direitos em favor deles. Tem o quê? Tem um representante. Faz tudo por ele. E os relativamente incapazes, que não conseguem exprimir plenamente a sua vontade, mas parcialmente sim. Aí ele não tem um representante, ele tem um assistente. Ó. Qual é a diferença entre o representante e o assistente? O representante faz tudo pelo representado. Assina, dá quitação, compra, vende, administra, faz tudo. O assistente faz tudo junto com o assistido e não no lugar do assistido, certo? Então, o assistente, ele auxilia. O representante, ele faz tudo pelo representado, certo? Então, falamos aí rapidamente, uma matéria que nem é de direito empresarial, é de direito civil, mas a gente fica obrigado a entrar um pouco nisso aí. Mas, pessoal, não se preocupem muito com detalhes disso aqui, porque
é uma matéria que foge um pouco, vai para o direito civil, mas é importante saber, tá? Nós falamos aí das incapacidades, não foi? E aí, quando é que a pessoa adquire a capacidade civil para exercer os seus direitos e suas obrigações por conta própria? Quando é que ela adquire a capacidade civil plena? Pessoal, ela adquire a capacidade civil plena quando o motivo que a tornava incapaz absolutamente desapareceu, ou quando o motivo que a tornava relativamente incapaz desapareceu. Se a pessoa é absolutamente incapaz pela idade, quando é que ela passa a ser plenamente capaz, levando em conta só a idade? Quando é que você leva a ser plenamente capaz? Quando completa 18 anos. O relativamente incapaz, quando é que ele deixa de ser relativamente incapaz pela idade? Aliás, perdão, pessoal, o absolutamente incapaz, ele passa a ser relativamente incapaz quando completa 16 anos, né? Aí deixa de ser absolutamente incapaz, ok? Eu passei por cima. O relativamente incapaz pela idade é aquele que tem 16 anos completos e não tem 18 ainda. Quando é que ele deixa de ser relativamente incapaz e passa a ser plenamente capaz pela idade? Quando ele completa os 18 anos, certo? No caso dos ébrios aqui, por sentença, reconhecidos em sentença judicial, são relativamente incapazes. Quando é que eles adquirem a capacidade civil plena novamente? Quando houver uma nova sentença reabilitando-os, dizendo que eles não são mais ébrios habituais e nem viciados em drogas. Aqui a mesma coisa, ó, quando a situação transitória desaparece, e aqui com a mesma coisa também. Quando o pródigo deixa de ser pródigo, também por sentença judicial, tá certo? Então, olha aqui, voltando aqui para esse item 2.4. Voltando a falar aí da idade, em relação à idade, quando tem alguém aí com um Saulo, o microfone está aberto. Isso. Pronto. Aqui, pessoal, voltando aqui para a aquisição, o item 2.4, adquire-se a capacidade civil de exercício ou de fato de duas maneiras diferentes. Com o desaparecimento da causa que gerava a incapacidade ou pela emancipação no caso dos menores. Aí aqui é uma situação extra, uma situação que não é tão comum, mas ocorre, né? É plenamente possível pela lei. Pessoal, a emancipação aqui, o que é emancipação? Emancipação é a antecipação da maioridade civil. Ela só pode acontecer, está aqui o conceito para vocês. Ó. A emancipação do menor, ela só pode acontecer para o menor que tem os 16 completos e ainda não tem 18. Se ele tem menos de 16, ele tem 15 anos, mas não chegou aos 16, ele pode ser emancipado? Ele pode ter a sua maioridade civil antecipada? Não. Só a partir dos 16. Se ele já tem 18 anos, ele vai ser emancipado? Não, ele completou 18 anos, ele se emancipou já pela própria idade, ele já virou plenamente capaz, se não tiver nenhum outro problema, né? Se for só pela idade, tá? Então, a emancipação do menor é a antecipação da maioridade civil, que pode ocorrer para quem tem 16 anos completos e não tem os 18 ainda, tá? Aí, nesse caso, a pessoa, mesmo não tendo 18 anos completos, nesses casos que nós vamos ver aqui, ela pode, se ela for emancipada, se ela passar pela emancipação, embora não tendo 18 anos, se já for emancipada, aí ela pode constituir uma empresa nova no seu próprio nome, sem precisar da ajuda e nem da autorização e nem da representação de ninguém. Vai por conta própria. Quando é que a emancipação do menor ocorre? Primeiramente, ao atingir
a maioridade, 18 anos, né? Antigamente era 21, mas com o Código Civil de 2003 baixou para 18. Outra situação em que uma pessoa que não tem 18 anos, mas já tem mais de 16 ou mais, se considera emancipada quando ela se casa. Ah, professor, e a pessoa com menos de 18 anos pode se casar? Pode, com autorização dos pais ou com autorização do juiz, a pessoa pode se casar. Se ela pôde casar já, então ela já emancipou, ela já pode constituir empresa em seu próprio nome, tá? Esse item 3 aqui, ó, pelo exercício de emprego público, continua aí na apostila porque continua na lei, mas está tacitamente revogado. Na prática não é possível. Por quê? Porque qual é o requisito logo um requisito básico para você ser servidor ou empregado público, pessoal? Qual é um dos primeiros requisitos logo que a gente já sabe? E a pessoa tenha 18 anos, né? Menos de 18 anos não é possível. Pela colação de grau em curso superior. Pessoal, aqui é a colação de grau, viu? Não é o ingresso na universidade, não. Se você conseguiu concluir o nível superior, qualquer curso de nível superior, concluo eu, que inclusive aqueles sequenciais, né? Acho que são sequenciais que são de nível superior também, né? Salvo engano. Se você conseguiu colar grau em nível superior antes dos 18 anos, você, com o diploma, prova que já é emancipado. Aí pode abrir a empresa em seu próprio nome. E pelo estabelecimento civil ou comercial, isso aqui também ficou meio sem uso, porque para você abrir, instituir uma empresa, um estabelecimento, com menos de 18 anos, nesse caso aqui, já tem que ter a autorização dos pais. Então, na verdade, esse número 5 aqui, ó, ele passa bem, na verdade, ele ficou dentro desse aqui, ó. Por concessão do pai, é outra forma, tá? De emancipação do menor de 18, que já tem os 16 anos completos. Por emancipação do pai, mãe ou juiz a partir dos 16 anos. Pessoal, aqui na verdade, pai ou mãe, se ele tiver os dois, tem que ser os dois juntos, certo? Se ele tiver só pai, não tem mais mãe, aí tudo bem, pode ser só pai. Se ele tiver só mãe e não tem mais pai, aí será só a mãe. E no caso da ausência dos dois, será pelo juiz. Ou se um pai quer e a mãe não quer, e vice-versa, aí só o juiz quem resolve. Mas vamos supor que o pai e a mãe, de comum acordo, e acordo do filho também, né? Porque se o filho não quiser ser emancipado pelos pais, os pais não podem emancipá-lo contra a vontade dele. Mas, por curiosidade aqui, como é só por curiosidade, tá? Não vamos se preocupar com isso para efeito de direito empresarial. O pai e a mãe têm um filho que tem 17 anos. Aí o filho pega e fala, pai, eu quero já começar a trabalhar, eu quero constituir uma empresa no meu nome, mas eu só tenho 17 anos, mas um amigo meu advogado me disse que eu já posso, se vocês me emanciparem. Vocês podem me emancipar? Aí o pai e a mãe dizem, tá, meu filho, vamos emancipar você, para você poder já seguir o seu caminho. Aí como é que faz? Pai e mãe e o menor vão a um cartório e perante o notário, que é o escrevente, o escriturário, o tabelião do cartório, o pai, a mãe e o menor, os três de comum acordo, por escritura pública, o tabelião, ou notário, né, que é o nome mais moderno, lavra uma escritura pública e entrega ao menor. Pronto, ele está emancipado.
aí sim ele pode constituir uma empresa por conta própria, sem precisar mais de autorização nem do pai, nem da mãe, nem de ninguém. Virou maior de idade para efeitos civis, mesmo tendo menos de 18 anos. Antes de passar para frente, vocês já sabem que a emancipação, pessoal, ela não serve para tudo, né? Por exemplo, a emancipação serve para você fazer concurso público? Não. Ela serve para você tirar a CNH, Carteira Nacional de Habilitação? Também não. Né? Ela serve para o direito penal? O menor emancipado civilmente, titular de empresa, se ele cometer um crime sendo já emancipado, ele responde como adulto ou como menor, já sendo emancipado? Responde como menor e não como adulto. Então, a emancipação não tem efeitos penais para efeito da imputabilidade do menor, né? Ele continua inimputável, continua respondendo como menor, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que vocês sabem que é uma mãe, né, em termos de comparação com o Código Penal, que é muito mais rígido, certo? Pessoal, vocês estão vivos aí, estão babando, tem alguém morreu já? Eu tô vivo, tô ótimo, graças a Deus. Tá tudo vivo aí, né? Que bom. Não sei quantos estão por aí, mas vocês já foram embora, estão só Prestando logados. atenção, fazendo anotações. Tá certo, Laísa, que ótimo. Então, pessoal, alguma pergunta? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta em relação ao que foi visto até aqui? Tranquilo, então, né? Podemos? Pode continuar, professor. Certo. Então, vamos continuar aí. Pessoal, voltando de novo, porque a gente vai falando tanta coisa que vai perdendo até o fio da meada, não sabe mais nem o que é que nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo os requisitos para o exercício da atividade empresarial. Quais são os requisitos básicos? Que você tenha a capacidade civil plena e que você não tenha nenhum impedimento legal para isso. A parte da capacidade civil plena, nós vimos agora o que interessa, né? Aí, nesse item 2.5, nós vamos ver a segunda parte. E são aqueles que, mesmo tendo a capacidade civil plena, se forem impedidos de exercer a atividade empresarial, eles não vão poder exercê-la, tá? Só que, prestem atenção aqui. Primeiro, aqui está escrito aqui, ó, rol exemplificativo. O que quer dizer isso? Quer dizer, pessoal, que isso que está na apostila aí são apenas exemplos. Tem livro que traz muito menos exemplos do que esses que estão aí. Tem autores que trazem exemplos, uma lista mais ou menos do tamanho dessa, e tem outros que aumentam ainda mais a lista. Por quê? Isso varia. Porque não existe uma lei única dizendo todos os casos de quem é impedido. Não tem. Está espalhado pelo ordenamento. Então, tem autor que aumenta a lista, pega um exemplo a mais, entende que esse aqui se encaixa também, outro já não entende. Então, essa lista ela é variável de autor para autor. Por isso que isso aí é apenas exemplos, tá? São apenas exemplos. Mas observem outra coisa ainda só aqui nesse cabeçalhozinho aqui, nesse subitem, ó. Vamos ler aqui com calma. Nós vamos ver aqui o quê? Os impedidos de exercer atividade empresarial, agora presta atenção aí, ó. Como empresário individual ou como controlador de sociedade. Aí não está escrito, mas você pode completar. Ou controladores de sociedades empresariais. Tá? Quer dizer, então, que se for para sócio não controlador, sócio minoritário, sócio de mera participação, aí esses impedimentos aqui não os atingem, certo? Então, pessoal, todos esses exemplos que estão no item 2.5
Repetindo, se refere a empresários individuais e se referem a controladores de sociedades empresariais. Aqueles que são sócios minoritários não se enquadram como impedidos, tá certo? Ok? Espero que tenha ficado claro aí. Então, a maioria aí, ou quase todos aí, são para ser titular da empresa individual ou sócio, gerente, administrador, controlador, sócio majoritário. O sócio minoritário está fora desse impedimento aí, tá? E aí, então, pessoal, veja aí, por exemplo, aqui, ó, o artigo 1011 já diz aqui, ó, não podem ser administradores. O que é o administrador? É aquele que é gerente, que é gestor, é aquele que é sócio majoritário e exerce lá a atividade de administração dentro da empresa. É o controlador que exerce a atividade efetivamente. O minoritário não entra aqui. Então, quem for, não podem ser administrador. Além de outros exemplos aqui, é isso que isso aqui quer dizer, ó, além das pessoas impedidas por lei especial, os condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, ou, ixi, a lista é enorme, nem se preocupem em querer decorar isso aí, não tem como, né? Isso aqui vai mais como conhecimento do que, basicamente, do que querer que vocês tenham isso aí em mente, porque é muita coisa, né? Crime falimentar, crime de prevaricação, que é típico só do servidor público, feito suborno, que são a mesma coisa, não existe mais, concussão, é só o servidor público quem faz, peculato também, e aí contra a economia. Então, qualquer um que for condenado a qualquer um desses crimes aqui, não pode ser administrador. Então, não pode ser também empresário individual, porque o empresário individual é administrador. Aí, pessoal, essa listazinha aqui, ó, eu vou deixar para vocês lerem com calma, porque ela é autoexplicativa, tá? Ela é autoexplicativa. Deixa eu ver aqui, tem um exemplozinho aqui que eu gostaria de chamar a atenção. Aqui é do médico, ó. O médico não pode fazer parte, aí aqui é um caso em que nem como sócio minoritário, ó. Quando ele exerce a clínica, né, a atividade dele, ele não pode ser sócio nem minoritário de empresa que explore a indústria farmacêutica, o seu comércio, e nem exercer simultaneamente a profissão de médico e farmacêutico. Por que que ele não pode? Ninguém quer responder. Diga lá, professor. Aí ele vai receitar e vender a medicação do mesmo jeito, né? Uma vez só. Será que ele caiu? Eu acho que Eu ele acho que caiu. sim. É, ele caiu. Acho que ele vai entrar novamente, não sei.
Pessoal, eu acho que eu passei uma meia hora falando sozinho aí, viu? E foi engraçado, porque o senhor saiu bem na hora que você fez a pergunta, e parecia que você estava esperando a resposta. Ah, aí vocês ficaram respondendo aí e eu nada, né? Tá, gente, então o professor caiu, acho que ele vai voltar. Caiu ali, caiu a conexão. Pessoal, vocês ouviram até onde, hein? Até. Repitam aí, por favor. É dessa parte, a pergunta do médico poder ser farmacêutico e exercer as duas profissões. Ah, vocês não ouviram a resposta, não? Não. Certo. A resposta, pessoal, é porque senão o médico ele fecharia o ciclo completo, né? Ele atenderia o paciente, prescreveria, mandaria comprar na farmácia dele um medicamento onde ele próprio, onde ele, por exemplo, numa empresa onde ele também fosse sócio. Aí ele fecharia o ciclo completo, né? E aí, então, o legislador, pensando nisso, proibiu, tá? Aí eu até fiz uma brincadeirinha aqui, que eu acho que então vocês não ouviram, e eu falei o seguinte, eu disse, eu não sei nem para que essa preocupação, né? Do médico passar a se preocupar mais com o dinheiro do que com a saúde do paciente, porque na prática o médico não liga para dinheiro, né? Eu só vejo o médico preocupado com a saúde dos pacientes. Vocês já viram algum médico preocupado com dinheiro, pessoal? Acho que não, né? Nunca vi. Quando eles passam a medicação, eles não se preocupam com o dinheiro dos outros, não, professor. Nessa é isso aí. Se eles assistirem isso aqui, vai ter médico com raiva de mim. Mas tudo bem, eu tenho direito de opinião e eu não estou dizendo que todo médico é assim, né? Mas que a gente sabe que tem, né? Bom, então, pessoal, essa listazinha aí fica para vocês darem uma lida com calma e se tiverem alguma dúvida, depois podem me perguntar, certo? Pessoal, vamos para frente aqui. O empresário casado. Tem algum detalhe, alguma observação? Muda alguma coisa você ser casado ou não? Para o exercício da atividade empresarial, tem importância sim, tá, pessoal? Só tem importância em relação ao exercício da atividade empresarial, só tem importância maior quando se trata de sociedade empresarial. Quando se trata de empresário individual, aí não vai fazer muita diferença para a atividade empresarial se ele é casado ou não é. Como assim, professor? Olha aqui esse primeiro parágrafo. Faculta-se aos cônjuges, né, o marido e mulher, ou marido e marido, ou mulher e mulher, do jeito que for que vocês quiserem aí, já que está tudo permitido, faculta-se aos cônjuges contratar, aliás, sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime de comunhão universal de bens ou no de separação obrigatória. Pessoal, vamos fazer o seguinte, aqui vai exigir uma explicação bastante mais complexa, tá? Para a gente passar por isso aqui, para a gente chegar ao final desse item aqui, não é muito simples, não. Tem um bocado de explicação aí. Como nós já avançamos bastante na matéria de hoje, acredito que vocês já estejam meio cansados, eu já estou ficando sem voz, então a gente vai parar por aqui, tá? Para não ficar cansativo demais. E na terça-feira a gente volta a partir desse item aqui, tá? Porque ele demanda uma explicação um pouco mais complexa. Então, na próxima aula, a gente volta para cá. Alguma dúvida aí? Algum comentário? Até agora não, professor. Tudo ok, professor. Ok, pessoal. Então, eu vou encerrar aqui a gravação, tá? E aí, então,